Alô, galera lotequeira, beleza? Mandar um abraço aí para todos que são inscritos no meu canal, todos que comentam aí, beleza? O meu abraço, o abraço do show da Loteca aí. Abraço pro pessoal do grupo Loteca Bolão Show e do grupo Loteca LM, beleza? Um abração aí para todo mundo aí, beleza? E deixar aqui os meus palpites aqui, o mais simples possível, tá bom? Para quem sabe aí tá ajudando vocês aí. Não que vocês venham repetir o meu palpite, não é isso, mas que vocês venham aí tirar uma dúvida de um ou outro jogo, beleza? Então vamos lá. Vasco e Boa Vista, né? Ao longo da história, o Boa Vista só conseguiu vencer o Vasco uma única vez, né? E o Vasco vem embalado aí no campeonato. Então nesse jogo 1, coluna 1, Vasco da Gama seco, beleza? Vasco seco, marca aqui, Vasco seco. Jogo 2, Volta Redonda e Botafogo, né? O Volta Redonda nunca venceu o Vasco, né? Tem nos 5 últimos confrontos não venceu o Vasco, pelo contrário, empatou 3 vezes e perdeu 2 vezes para o Botafogo. Então aqui vai o meu primeiro duplo, né? Empate ou Botafogo coluna 2. Coluna 2 ou empate. Duplo fechado no Botafogo aí. Beleza? Botafogo ou empate. Jogo 3. Tubarão e Figueirense, né? O Tubarão nunca venceu o Figueirense, né? E nos últimos 5 confrontos que teve entre Tubarão e Figueirense foram 3 empates, né? Sendo que desses 3 empates, 2 foi na casa do Tubarão e 2 vitórias do Figueirense, né? Como o Figueirense deu uma caída de produção, quem quiser colocar um duplo fechado no Figueirense, cai bem aí. Mas eu mesmo vou colocar seco aqui, Figueirense seco, beleza? Caberia um duplo aqui. Depois eu vejo se eu coloco esse duplo aqui, beleza? Vamos lá. Jogo 4. Avaí e Joinville, né? Nos últimos confrontos aí tem poucos empates aí. E como o Avaí tá embalado e o Joinville tá naquela mesma situação do ano passado, né? Que consegue fazer bons jogos em casa, mas fora de casa não consegue ganhar de ninguém. Então no jogo 4 aí, Avaí seco, coluna 1 aqui. Avaí seco, coluna 1. Jogo 6, ou jogo 5, São Bento e Corinthians, né? O Corinthians é favorito para esse jogo. O São Bento ainda não venceu o Corinthians, né? O Corinthians jogou quarta com o Racing, mas com certeza que vai estar com um time bom aqui para enfrentar o São Bento. Então nesse jogo 5, o Corinthians seco. O Corinthians vence esse jogo aí. Nem que seja de 1-0 aí, o Corinthians leva esse jogo. Jogo 6, Santos e Oeste. Esse jogo será no Pacaembu, né? O Oeste nunca venceu o Santos, mas em compensação arranca bons empates. O Oeste costuma arrancar bons empates quando enfrenta o Santos. Mas pela eliminação que o Santos sofreu na Copa Sul-Americana, eu creio que esse jogo aqui vai dar Santos seco mesmo. Santos vai ganhar esse jogo aqui, não vai ter empate não. Coluna 1, Santos no jogo 6. Jogo 7, Bragantino e São Paulo, né? É um jogo muito equilibrado, que o São Paulo vem mal aí no campeonato, né? Nos confrontos diretos são 5 vitórias, comando de campo do Bragantino. São 5 vitórias do Bragantino, 6 empates e 9 vitórias do São Paulo. Ou seja, o Bragantino perdeu 9 vezes em seu estádio, empatou 6 e ganhou só 5. Pela má fase do São Paulo, aí caberia jogar São Paulo no empate, mas eu vou ser mais ousado, vou colocar aqui, né, tentando pegar uma zebra, uma surpresa, né? A lógica é São Paulo empate, mas eu vou colocar aqui tentando pegar uma surpresa. Coluna 1 e coluna 2 no jogo 7 aí, beleza? Jogo 8, Motoclube e Santa Cruz, né? O Santa Cruz que viajou ontem, né?
para o Maranhão para enfrentar o Motoclube. Esse jogo será com os portões fechados. Até onde eu tenho de notícia é com os portões fechados. O Santa Cruz nunca venceu o Motoclube, mas em compensação arranca muitos empates. Comando de campo do Motoclube foram uma vitória do Motoclube, 4 empates e nenhuma derrota. Nos últimos 5 jogos que teve entre Motoclube e Santa Cruz, foram 2 vitórias do Motoclube, 3 empates e nenhuma derrota. Aqui caberia um duplo, hein? E daria para jogar em Motoclube ou empate. Mas eu vou jogar aqui no seco, né? Porque a verba é pouca, que tem que gastar os duplos em outros lugares aí. Beleza? Confiar aqui no bom momento do Motoclube. Mas pode dar empate esse jogo aí. Com certeza. A probabilidade maior é que venha dar empate. Jogo 9. ABC e Salgueiro, né? O ABC jogou ontem, quarta-feira, com um time misto, né? Com um time alternativo, né? Justamente poupando os titulares para enfrentar o Salgueiro nesse jogo pela Copa do Nordeste. O Salgueiro jogou ontem com o Náutico, com o seu time titular, perdeu de 1-0. Então nesse jogo 9 aqui, vou jogar ABC seco. Em compensação, como é Copa do Nordeste dá muito empate, né? Mas eu vou jogar ABC seco, confiar no ABC aí. Mas o jogo do Motoclube ainda está encucado, dá para colocar um empate aí. Jogo 10, Lazio e Roma, né? É um grande equilíbrio entre Lazio e Roma, né? A Roma tem uma pequena vantagem, né? Comando de campo da Lazio nos confrontos diretos são 25 vitórias da Lazio, 28 empates e 27 vitórias da Roma. Você vê? A vantagem é só de 2 jogos, né? Nos últimos 5 jogos que teve entre Lazio e Roma, foram uma vitória da Lazio, um empate e 10 derrotas para Roma. Nesse jogo aí, pelo equilíbrio das equipes, eu vou jogar no empate seco aqui nesse jogo aqui. O empate seco cai bem aqui nesse jogo aqui. Um empate seco. Jogo 11, Napoli e Juventus, né? O favoritismo é todo da Juventus, né? Nos confrontos diretos são 28 vitórias do Napoli, 30 empate e 24 vitórias da Juventus. Ou seja, o Napoli leva uma pequena vantagem. Só que nos confrontos entre Napoli e Juventus costuma dar muito empate. E como a Juventus vai estar aí com problema aí com o Cristiano Ronaldo, ainda não é certeza que ele vai pro jogo, né? Se ele não for pro jogo, coloca aí Juventus ou empate. Mas se ele for pro jogo, coloca aí Juventus seco. Mas se ele não for, pode colocar um duplo aí, Juventus ou empate. Eu vou colocar aqui Juventus seco, beleza? Mas se ele não for pro jogo aí, pode ter certeza que eu vou colocar um duplo. Jogo 12, Real Madrid e Barcelona, né? Nesse jogo aqui, o Barcelona ganhou na Copa do Rei de 3-0, né? O jogo mentiroso, já que o Real Madrid teve possibilidade de ter feito gols demais ali no Barcelona e não fez. Mas no futebol é assim, quem não faz leva. Nesse jogo 12 eu vou colocar um duplo aberto, né? Coluna 1, Real Madrid, coluna 2, Barcelona. Vou ver quanto duplo aqui, colocar 5 duplos. Até agora eu usei 3 duplos, tá bom? Jogo 13, Everton e Liverpool, né? Nos últimos 5 confrontos foram 2 vitórias, 2 empates, nenhuma vitória do Everton, 2 empates, 3 vitórias do Liverpool. O Liverpool é favorito, certo? A lógica é jogar Liverpool seco, ou Liverpool ou empate, no máximo Liverpool ou empate. Mas para quem quer pegar uma zebra, e como nos confrontos diretos o Everton leva uma pequena vantagem sobre o Liverpool, aqui é onde mora uma
zebrona, como diz o meu amigo Paulo. Aqui, Liverpool, coluna 2. E eu vou abrir um duplo aqui, em vez de um empate. Abrir um duplo, coluna 1 e coluna 2 no jogo 13. Tentando pegar aí uma zebrona aí, tá bom? Jogo 14, Fulham e Chelsea, né? Esse jogo aqui vai dar Chelsea. O Chelsea venceu o Tottenham em casa, jogou bem. E eu creio que aqui o Fulham não vai ter jeito, tá bom? O outro duplo eu vou deixar aqui o jogo da Juventus, tá? Que é 5 duplo. Eu usei um no Botafogo, usei um no São Paulo aberto, usei um do Barcelona aberto, outro no do Liverpool aberto, e vou usar um outro duplo. Em vez de usar na Juventus, eu vou usar aqui no Motoclube aqui. Motoclube é empate no jogo 8, aí completa meus 5 duplos, beleza, galera? Tá aí os meus palpites, tá bom? Os duplos ficou no jogo 2, Botafogo empate. O outro duplo ficou no jogo do São Paulo, coluna 1 e coluna 2. O outro duplo ficou no jogo 8, Motoclube empate. O meu outro duplo ficou no Real Madrid e Barcelona, um duplo aberto, coluna 1 e coluna 2. E o quinto duplo ficou no jogo do Everton, coluna 1 e coluna 2, beleza? Um abração aí para todos e rumo aos 14 pontos, beleza?